Sadguru Name Sri Gurudeva Name. Uma saudação a todos e a todas. Hoje não estou podendo fazer o Evangelho diretamente do centro, mas mantemos aqui a nossa meta, o nosso compromisso de todo domingo batermos um papo sobre o Evangelho. Uma saudação a todos, especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras do Centro Espírita Jesus e Sua Doutrina. Hoje o Evangelho é a lei de amor. Uma saudação muito especial, gratidão ao Criador por mais esse momento, por mais esse dia, um domingo de paz, uma semana abençoada para todos nós, que nós possamos agradecer e enxergar principalmente cada uma das bênçãos do Criador nas nossas vidas. O Chico Xavier tem um texto e na verdade tem uma filmagem muito importante sobre ele, que ele fala que se ele pudesse deixar algo para as pessoas, ele diria apenas que elas amassem como Jesus nos amou. E diz que passaria essa mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o Chico comenta na lei de amor que é um tipo de amor esse que Jesus dedicou a nós, tão interessante, que não exige das pessoas sequer a compreensão. É o que muitos de nós queremos ser compreendidos. Talvez a maioria, quem sabe todos nós, queremos ser compreendidos, bem compreendidos. E o Cristo quis ser compreendido, mas mesmo diante da incompreensão de grande parte das pessoas no seu tempo e hoje, ele não desistiu. Mesmo depois do que nós chamamos de paixão de Cristo, depois de ter sido entregue, de ter sido torturado, de ter passado por várias humilhações, foi espancado, torturado, humilhado. E lá diz a Bíblia que quando Cristo estava agonizando, ele diz: Senhor, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Como nós sabemos que a Bíblia é um apanhado de textos que foram formas de comunicação que os discípulos e outros que seguiram os discípulos foram copiando, transcrevendo do que eles ouviram sobre a passagem de Jesus aqui nesse planeta, naquele período. Então, tem sido encontrado, inclusive, evangelhos que chamam apócrifos, como o que vem dos pergaminhos do Mar Morto, que foram encontrados muito tempo depois, inclusive da edição da Bíblia, a edição originária, e eles vêm com novas passagens. E quando nós pegamos também livros espíritas, tem um livro que é muito marcante, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, ditado pelo irmão X, ou Humberto de Campos, que o nome dele é Boa Nova. E quando a gente lê o Boa Nova, a gente vê que é uma chegada lá no plano espiritual, e diz nas colônias, em algumas colônias, que eles falam de algumas passagens do Cristo que foram contadas por pessoas que conviveram com ele aqui na Terra após desse momento, que elas foram contar isso após a desencarnação. Então tem muitas passagens que na Bíblia comum nós não conhecemos, e no livro Boa Nova tem várias dessas passagens. E uma das passagens bem interessantes também, como outros livros falam disso, é quando fala da questão de Judas. Nós sabemos que Judas, o Judas Iscariotes, que ele teria entregue Jesus,
e teve a questão das 30 moedas de prata, depois teve a questão do suicídio de Judas. E supõe-se que foi por arrependimento, por ter entregue Jesus, e ele entregou Jesus não porque ele era ruim, como diz também lá no Boa Nova, antes de ruins as pessoas têm medo. Então, diz o próprio Dalai Lama que um dos maiores problemas da humanidade é a ignorância. A ignorância principal é de não saber adequadamente qual é a natureza das coisas, e a gente repete, né, compreensão equivocada, compreensão errada, e de tanto repetir a gente começa a achar que é o certo, a gente briga por uma compreensão equivocada. Então, muito provavelmente Judas, ele estava com ignorância, né, com uma compreensão equivocada sobre a natureza das coisas, sobre o valor dos recursos, sobre o valor das moedas de prata, sobre o valor de Jesus, a passagem de Jesus aqui no nosso planeta naquele período, qual era a verdadeira mensagem, se havia, você vê isso no Evangelho, questionamentos com relação à personalidade ou ao personalismo de Jesus, se era para ser uma questão de um movimento, ou como se diz no próprio Livro dos Espíritos, que Jesus é o maior exemplo de perfeição que nós conhecemos até hoje, que Deus pôde nos conceder. Então, essa questão toda gerou confusões na cabeça de Judas e de muitas pessoas na época, e dessas confusões, consequentemente, houve conclusões equivocadas, e julgamentos, comparações, críticas, e até culminar com esse problema do Cristo. Então, a questão da ignorância, ela é uma questão central, essa ignorância de compreender equivocada a natureza das coisas. É uma ignorância muito mais lesiva, provavelmente, do que a ignorância de quem não conhece as coisas, de quem ignora. Mas a pior, talvez seja, como diz o Dalai Lama, essa que a gente conhece equivocado, em que a gente entende errado e repete como se fosse certa a natureza das coisas. E isso gera um conflito muito grande em nós, principalmente quando a gente começa a repassar esses tampões de verdade que acabam sendo inverdades, como se fossem a realidade, e não são. De fato, nós somos muito crianças para Deus, para entendermos o real sentido das coisas. Mesmo falando de ciência, eu estava conversando com o meu filho, e ele me perguntando, ele me vendo assistindo episódios antigos daquela série Jornada nas Estrelas, né, o Star Trek. Inclusive agora o Capitão Kirk da época, o segundo Capitão Kirk, ele acabou sendo o homem mais velho aí ao espaço, agora com 90 anos em 2021. E na história lá tem uma nave, que é a nave Enterprise, em que muitos anos, 5.000 anos depois, né, você vai encontrar esse povo andando por 5 anos para conhecer uma nave de exploração, de conhecimento de galáxias, de sistemas, de planetas, quer dizer, num momento muito mais desenvolvido da humanidade que se pensava. Olha que esses episódios que eu estou assistindo são de 1968, aquela questão da corrida espacial, a Guerra Fria, enfim. A grande questão lá é que meu filho vendo esses planetas, ele pergunta, e esse Spock, né, que tem o Dr. Spock, o Dr. McCoy e o Capitão Kirk, que são os 3 personagens centrais, né? E o Dr. Spock, ele que é o oficial de ciências, ele é um vulcano de um planeta, outro planeta. E aí meu filho pergunta, pai, nós já fomos aí, existe esse planeta vulcano? E eu começo a dizer para ele, né, que a gente diz assim, olha, uma criancinha dessa não sabe de nada, 5 anos de idade, 6 anos de idade, mas nós começamos a pensar e mostramos para ele que nós também não sabemos de muita coisa. Eles estavam com essa pretensão, mas cientificamente hoje, tecnicamente, nós não temos condição de avançar no espaço. Nós sabemos que o espaço existe, conhecemos um pouco do espaço. Essa viagem espacial, ela orbita por alguns minutos, pouquíssimo tempo, sob o planeta Terra. Nós já tivemos cientificamente na Lua, mas quando você pensa de sistema solar, quer dizer, esses planetas, que supõe que são 12 planetas orbitando
ao redor do Sol, um deles é a Terra, nós não conseguimos tecnologicamente chegar, né, com naves e pessoas nem sequer aos planetas mais próximos. Leva muito tempo, sem gente conseguiram, dizem os estudos científicos, chegar até Marte com sondas, mas com gente não dá porque é muito tempo. Nós não temos ainda desenvolvimento para isso. E quando a gente imagina a imensidão do universo, que os estudos e essas comprovações demonstram que o sistema solar é como se fosse um grãozinho de areia ou menos, né, proporcionalmente falando, para a gente imaginar o tamanho dentro da Via Láctea, né, que é a nossa galáxia. E nossa galáxia, supõe-se, dizem aí também os estudos e as fotos e filmagens dos satélites que vão bem mais longe, a nível só de visão, que é apenas uma das galáxias de uma infinidade que consta no universo. Ou seja, a nossa compreensão profunda sobre a realidade, sobre a natureza das coisas, ela é muito pequena. Então, quando ele começa a perguntar, eu começo a mostrar e dizer o que é a ficção, o que é o ânimo que a gente tem, a vontade que a gente tem de conhecer a verdade, de conhecer a realidade. Mas o quão longe, científica e tecnicamente, a gente ainda está da realidade, a gente ainda está da verdade. A gente ainda está muito centrado no nosso tamanho. A gente diz que uma coisa é grande porque ela é maior do que nós, do que a média do tamanho de um habitante aqui do planeta Terra, que em torno não chega a 2,14 m o máximo. A média é 1,5 m, 1,60 m, 1,70 m. Você imaginar isso, né? Quer dizer que é grande o que é maior do que nós e que é pequeno o que é menor do que nós. Quer dizer, nós já chegamos a seres como bactérias, que são seres vivos muito pequenos. Está aí o vírus, o Covid, quer dizer uma coisa muito diminuta para o nosso tamanho. E quantos não tem abaixo disso dentro da criação? Então é algo realmente muito profundo, muito amplo, muito complexo, que eu acredito que essa nossa geração, e acredito que talvez gerações para além da data prevista, né, suposta da criação do Star Trek, da Jornada nas Estrelas, nós não vamos chegar. Então a gente tem que ter muita humildade. Nós conhecemos pouco sobre ciência ainda, nós conhecemos pouco sobre essa perspectiva da medicina, conhecemos muito pouco essas questões para que a gente possa em profundidade dizer que nós sabemos, que nós conhecemos, que nós temos a verdade. Então, há uma grande probabilidade de fato de nós estarmos falando de coisas as quais nós não conhecemos. Então, como são coisas as quais nós não conhecemos, há uma grande probabilidade da gente, em supostamente falar da verdade, estar incorrendo em erro, né? Tá sendo ignorante. E o pior de tudo isso é que nós falamos e repetimos essas, para nós, verdades que nós estamos vendo que ignoramos muito, que conhecemos pouco, como se fossem verdades, e brigamos por isso, e nos matamos por isso, e não temos a humildade para entender que nós entendemos pouco ainda, que somos crianças para Deus, e que Deus é um Pai amoroso, amantíssimo, que tem muita paciência conosco e que nos deu de presente essa lei do retorno, né, do universo, que tudo que nós mandamos para ele volta para nós como uma forma de nos ensinar a sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Nós conhecemos muito pouco sobre o universo, nós conhecemos muito pouco sobre a questão da saúde, né? Quer dizer, o universo macro, o universo micro dos micro-organismos que estão funcionando no nosso corpo. Nós conhecemos pouquíssimo, logicamente, sobre o Criador e, impressionantemente, sobre nossas emoções, nossos relacionamentos. Nós também conhecemos muito pouco. O quantitativo, dizem os estudiosos, de pessoas que têm neurose, né? Os neuróticos têm problemas com emoções, diz que isso sobeja a classe dos 99%. Ou seja, todo mundo tem problema emocional, com raiva, com ódio, com angústia, com medo, né? O medo, por exemplo, é um tema recorrente. Imagina aí, nós passamos pelo setembro, que estamos chamando aqui no Brasil Setembro Amarelo. A cada 4 segundos,
uma pessoa comete suicídio no mundo, imaginar a quantidade de pessoas que a gente começa a conversar sobre emoções que têm problemas emocionais, síndrome do pânico, e não é uma questão de dinheiro, de falta de dinheiro. Você vê os depoimentos de pessoas de várias classes, etnias, níveis econômico-financeiros, e as pessoas todas têm esses problemas de relacionamento em família. Então, quer dizer, o que nós podemos praticar? Qual é a lei mais fácil de compreender, mais palpável de tentarmos compreender? É nos conhecermos, fazermos esse processo de nos conhecermos para praticarmos a lei de amor, nos amarmos, tentarmos, quando não compreendemos as pessoas, ou quando a gente entende as pessoas e desenvolve algum senso de raiva, ou de intolerância, ou de impaciência, tentarmos praticar a lei de amor no sentido de termos a humildade para compreender que nós entendemos pouco, que idade não necessariamente quer dizer maturidade, e que a idade que nós temos comparada com a idade do nosso planeta, do nosso sistema solar, da nossa galáxia, do universo, é praticamente nada. Nós vivemos muito pouco para podermos destacar questões ligadas à perspectiva da maturidade, da compreensão adequada acerca da natureza das coisas. Compreendemos muito pouco, e é muito importante que a gente tenha essa humildade para que a gente possa entender que não somos detentores da verdade, que nós temos que ter humildade para entender que nós temos muitas dúvidas, muitos questionamentos, e que se nós repetimos e brigamos por coisas como se fossem verdades, há uma grande probabilidade de nós estarmos equivocados e de estarmos repetindo ignorantemente, de forma equivocada, a nossa compreensão errada, né, sobre a natureza das coisas. Então, é muito relevante que a gente tenha essa humildade para que a gente pratique a lei de amor, comece a tentar nos amar, nos conhecer, para que a gente possa chegar a um nível de nos curarmos, né, já que quem está ferido fere, para que a gente deixe de ferir, para que a gente tente levar o bem, fazer a corrente do bem. Quando a gente tiver raiva, angústia, impaciência com relação a alguma pessoa, que nós possamos dizer viva, né? Viver, e deixarmos o outro viver, entendermos que nós não temos a verdade e o outro também não tem, que nós somos companheiros no aprendizado de sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, de compreendermos a criação, nós como parte da criação, de tentarmos entender qual é o nosso papel, ou a existência de um Criador, o nosso tamanho físico dentro do universo, as nossas limitações. Então a gente começar no mínimo aí a ter humildade, para depois termos paciência, tolerância para com o outro, com a outra, até chegarmos no nível, quem sabe, de respeito, até o nível de chegarmos a amar as pessoas como elas são. Como dizia o Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então é realmente fantástico a lei de amor, desenvolvermos essas coisas com essa humildade para compreendermos que nós não sabemos de tudo, na verdade sabemos de pouco, para praticarmos a lei de amor com tolerância, com paciência, com um exercício a cada 24 horas de sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sempre temos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Então, esse é um ponto muito importante de construção. Nós não somos pessoas perfeitas, nem somos sábios, não temos capacidade ainda, mas nós somos pessoas que estamos num processo de aperfeiçoamento constante, a cada 24 horas, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, a cada centésimo de segundo. Então esse é o nosso papel, esse é o ponto central, e para isso nós precisamos necessariamente termos paciência, termos serenidade, e é por isso que em uma saudação sincera precisamos agradecer a Deus.
sermos gratos, termos gratidão a tudo que nos acontece, percebemos que a maior parte das coisas sequer tem a ver com o nosso livre-arbítrio, tem a ver com a infinita bondade e amorosidade de Deus para conosco. E o nosso livre-arbítrio tem a ver com a nossa compreensão, escolha de autoconhecimento e mudança das nossas relações, sermos melhores do que nós mesmos, nos aprimorarmos, nos compreendermos. Então, nesse sentido de gratidão, que nós possamos, nessa semana, sermos gratos e que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que façamos a nossa parte e que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Louvado, como diziam os antigos aqui no Ceará, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Gratidão, Senhor, gratidão a você que escuta, a você que está aqui nessa tentativa de construção, de transformação, de transmutação, de mudança da natureza, de certas dificuldades que nós temos. Muita paz, muita luz, muito amor para você e para nós e nossas vidas. Gratidão. Onde nós não tem nenhuma virtude, precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Pelo futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho. Nós amamos a liberdade. O este valor, sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar.
e acreditar. E nós seremos anjos do planeta onde o amor, unicamente amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. Planeta onde o amor, unicamente amor, há de reinar. E assim será.